Bom, beleza. Para iniciar, o Vinícius a gente já viu lá a Rolote, agora a gente vai ver a JLG. A JLG serve para vários modelos do aparelho, tá? Então, desde a tesoura até as máquinas maiores, 450J, diesel, elétrica, todos os modelos, beleza? Até máquina de 40 metros, 42 metros, 1250, 1350, você também usa o mesmo aparelho, beleza? Vai ter um pouco de diferença nos menus aqui que eu vou mostrar. Alguns menus vão ter coisas a mais nas máquinas maiores, nas tesouras vão ter coisas a menos. Tem menos sensores e tal, também vai ter menos configuração. Nessas tesouras, a única calibração que a gente faz é a calibração do sensor de nivelamento dela. Na Rolote não tem calibração, o sensor de nível ou ele está acionado ou está desacionado, ou está inclinado ou não está. Aqui, não, ela tem uma calibração, ela mede o ângulo que está inclinado. Então, a gente vai fazer a calibração dela aqui, mas basicamente a gente tem que colocar ela no lugar nivelado e calibrar para dizer assim, ó, esse valor aqui é com ela nivelada. Então, se o valor mudar, quer dizer que ela está fora de posição. Aí não entra mais a questão da cor da bolha lá. Não, não tem mais a bolha. Não tem nada a ver. Aí então eu pode ser qualquer uma, verde, vermelha, azul. não, aí nem tem, porque o sensor dessa máquina aqui, ele fica aqui dentro, é um sensor digital, fica dentro do painel. Entendeu? Ele fica aqui dentro, esse cara. Entendeu? Então, igual tipo da Skyjack. Igual da Skyjack. Lá atrás. Lá atrás. Exato, só que não é exatamente o mesmo sensor, mas ele funciona da mesma forma. Sim, sim. Ele vai pegar o eixo X e o eixo Y, para saber se a máquina está desnivelada para frente, para trás ou para um lado e para o outro. Beleza? Então essa máquina aqui, bom, a gente vai ter de entradas e saídas também, igual lá. As entradas são os sinais que a gente manda para o equipamento, então o joystick. Toda vez que a gente aciona o joystick, a gente está mandando uma informação para o módulo da máquina. Essa máquina, quem faz o processamento está aqui dentro, é a placa que fica aqui dentro. Fechou? Então ela tem uma placa aqui que vai receber as informações lá do joystick, vai receber as informações de sensores. Ela tem um sensor analógico, que é esse cara aqui. São 3 fios, tá vendo? Aqui é como se fosse um potenciômetro. Tem um positivo, um negativo e um sinal, certo? Então quando a máquina está abaixada, vai ficar o sinal em torno de 1 volt, 0,5 volts. Conforme vai subindo, esse eixo aqui ele vai girando e vai girando o eixo do potenciômetro. E aí vai virando e o valor vai aumentando, conforme vai subindo. Esse cara aqui também tem uma calibração, beleza? A gente vai ver com o aparelho como é que funciona. Fechou? Então é bem mais simples. De entrada vai ter só esse sensor aqui, uma tesourinha, né? E os joysticks lá. Fechou? De saída, aí ela vai ter as válvulas, fica do outro lado ali, que é a válvula que faz direção, subida e descida. E para andar com a máquina, para ela andar, ela tem um sistema de tração. Que aí no caso, são 2 motores elétricos aqui, 2 motores elétricos, e aqui dentro tem um módulo que controla a tração do equipamento e a bomba. Então como é que funciona o módulo? Uma caixinha preta, vai ter um monte de fiação lá. E ele fica assim, ó, vem um fio positivo direto no motor, em cada motor. E aí o módulo chaveia o negativo, certo? Então quando você põe para andar, ele vai ligar, vai pegar o fio negativo do motor e ligar no zero, certo? Só que se ele ligar no zero com tubo, imagina, o motor vai girar no máximo com tubo. Então ele fica chaveando isso, fica ligando e desligando várias vezes por segundo. E aí, se ele deixar mais tempo ligado do que desligado, a máquina anda mais rápido. Se ele deixar mais tempo desligado do que ligado, ela anda mais devagar. Ele trabalha com o modo PWM, que a gente chama. Tá? Então, são 4 fios em cada motor. Tá? 2 fios vão no rotor do motor. Esses 4 fios funcionam da mesma forma. 2 fios vão no rotor e 2 fios vão no estator. Os 2 fios que vão no estator, ela vai mandar positivo e negativo direto. Certo? Serve para você andar para frente ou para trás do estator. Se for andar para frente, ela manda positivo em um, negativo no outro. Se você for mandar para trás, ela vai mandar negativo nesse e positivo nesse. Vai inverter. Entendeu? E aí a velocidade ela faz pelo fio do rotor. Certo? Então por isso que vai ter 4 fios em cada motor. Só para a gente ter uma noção básica. E aí além desses 2 motores faz ela locomover, também vai ter um fio saindo pro motor da bomba lá. Aí vai ser só 2 fios mesmo no motor da bomba, um positivo direto e um negativo, para controlar a velocidade. Beleza?
Pra gente ter uma noção. Assim funciona. Por isso que tem 4 fios em cada motor. E além disso, nessa máquina ela tem um freio que fica aqui bem na ponta também. Tem os 4 fios que vai no motor e tem 2 fios que vão no freio. Como é que funciona o freio? O freio nada mais é do que 2 fios que vem, que vai um fio enrolado lá dentro e sai. Certo? Só isso. Na hora que ele manda a tensão ali, esse fio enrolado vira um ímã. Ele tem uma placa na frente, aí ele puxa essa placa. Na hora que ele puxa essa placa, ele destrava o freio aqui. Na hora que corta o sinal, tem as molas que empurram a placa de volta e freia a máquina. Tem uma regulagem que é muito importante. Seria legal a gente até aprender a fazer isso aqui, porque a gente não vai ter tempo, mas seria legal a gente abrir e mostrar por quê. Essa placa que eu falei, ela que gruda aqui quando o ímã, quando aciona a bobina, ela tem que ficar numa distância específica. Imagina, se ela ficar longe demais do ímã, na hora que acionar o ímã não vai ter força para puxar ela, certo? E aí ela vai ficar sempre travada. Agora, se ela ficar perto demais, ela já vai ficar solta direto, porque não vai estar travada aqui. Então você tem que regular essa distância dela, entendeu? Aí, entendendo como ele funciona, fica mais fácil depois de regular. Tem uma distância certa que você tem que deixar ela da bobina, entendeu? Você não pode deixar nem ela longe demais, senão ela não atraca, e nem perto demais. Não. Eu não vou saber te dizer eu não vou saber te dizer de cabeça agora qual que é a distância certa. Não sei de cabeça qual que é a distância certa. Geralmente eu não faço por distância, eu faço por teste mesmo. Eu coloco assim e vou testando. Não soltou, eu vou aproximando mais. Até uma hora que ela funciona legal. Aí eu faço assim. Por quê? Varia bastante, cara. Às vezes essa bobina pode ter sido mandada para reparo e aí ela tá diferente da original. Às vezes você coloca na medida certinha que tem no manual e não funciona legal. Então às vezes tem que fazer um ajuste na raça mesmo, né? E ajustando ali até ela funcionar legal. Entendeu? A parte dos freios, tá? Beleza? Isso aqui é uma parte que dá um pouquinho de dor de cabeça nessa máquina. É bem comum. Você já me deu dor de cabeça. Já te deu, né? Eu já apanhei também bastante. Beleza. Aí aqui as baterias, né? 4 baterias, tranquilo. De um lado e do outro. 24 volts, 6 volts cada bateria. Isso daí é tranquilo. Vamos conectar o aparelho agora pra gente ir lá ver como é que é. Pode ser, né? Pra fazer menos... Caio. Então para conectar ele, sempre desse lado, se você abrir aqui, ó, ele tem esse visor, ó. Certo. Ele vai estar conectado aqui, assim, né? Sempre com o visor. Ela vai estar conectado. Ela tem esse visor aqui. Esse é padrão para todas? Padrão para todas. Todas têm. Não são todas que têm esse visor aqui. Algumas têm o visor do outro lado, depende do humano, da máquina e do modelo dela. Mas todas vão ter esse conectorzinho aqui, ó. Certo. Às vezes tem umas que vai estar só o conector solto aqui, sem nada ligado nela. Fechou? Da tesourinha. Aí nas máquinas maiores, vai ter também, você vai abrir o painel, vai ter um conector desse aqui solto lá, para você conectar o aparelho. Todas as JLGs geralmente tem esse conector aqui. Só se ela for muito antiga, 98, 96, tá? Aí não tem. Beleza? Então para conectar o aparelho eu solto esse cabinho aqui solto o cabinho que vai pro visor e conecto o cabo do aparelho. Aí, conectei. Aí agora, puxa o botão de stop ali para ligar a máquina. Aí, beleza. Aí já ligou aqui. Aí eu tenho que selecionar se eu vou usar numa Rolote ou numa JLG. No caso aqui, uma JLG. Então, vou dar Enter aqui. Aí ele conectou, tá vendo? O primeiro menu que entra na JLG é esse aqui, ó, Help, Press Enter, que é o menu de falhas dela. Então eu consigo ver se tem alguma falha no equipamento ou se ela já deu alguma falha no passado, beleza? Então eu vou apertar Enter aqui, ó. Aqui Help é o menu de falhas, tá? Então ele está dizendo que tá tudo ok, everything ok, é tudo ok. Então não tem nenhuma falha no equipamento agora, beleza? Se eu apertar Enter mais uma vez, eu consigo ver se já deu falhas no passado. Pode ser que essas falhas já tenham dito, já tenha resolvido. Às vezes eu falo no joystick, estou com o joystick, tá tudo ok agora, mas eu consigo ver o que deu no passado. Então se eu apertar Enter novamente,
Aí, ó, esse Power Cycle aqui não é uma falha, tá vendo? Log é as falhas que tem no passado. Esse cara aqui, Power Cycle, não é uma falha, para indicar que a gente ligou o equipamento, certo? Então, da última vez que ligou o equipamento, para cá, não teve nenhuma falha. Se for para a direita, ó, antes da última vez que ligou, ele deu uma falha de sensor de ângulo. Eleve sensor não detectado. Eleve sensor é esse cara aqui, ó, sensor de elevação. É como se esse conector tivesse soltado aqui, entendeu? Então pode ser que já tenha sido trocado esse sensor em algum momento e tal, por isso que ela deu essa falha, beleza? Não dá para saber exatamente quando que deu essa falha, seria legal se desse a data e hora, né? Mas não grava, seria legal. Mas ela não grava, mas a gente já sabe que já deu essa falha, beleza? Então às vezes a gente chega no cliente, o cliente fala, ah, a máquina não funcionou, parou tal, só que você chega lá e tá funcionando tudo certinho. É bom você vir, dar uma olhada aqui, ver se ela deu alguma falha no passado. Porque pode ser que realmente a máquina deu uma falha e depois parou. Pode ter um mau contato naquele conector ali e tal. Então aqui, se fosse numa situação de um cliente que reclamou, eu ia dar uma investigada no sensor de elevação. Eu ia lá, eu vou mostrar para vocês como ver o valor dele, eu ia investigar ele, ver se está tudo certinho mesmo, tá tudo ok. Porque pode ser que tenha algum problema, alguma falha intermitente nele, beleza? E se eu for mais para o lado, eu consigo ver falhas anteriores. Ó, deu uma outra falha, função de problema. Drive e lift ativado juntos. Então é aquela chavinha que você seleciona para andar ou para subir, certo? Deu aqui que já estava acionado junto, tipo, como a chavinha estivesse em curto. Aquela chavinha lá de cima lá. Então, eu poderia dar uma... Provavelmente já foi resolvido, já deve ter sido trocado a chavinha, porque ela não está com nenhuma falha agora, mas se fosse uma situação de um cliente que reclamou, eu poderia investigar ela lá. Vou mostrar para vocês. Beleza? Então, aqui é para ver as falhas antigas. Se eu apertar ESC, eu volto para o menu anterior. Então, eu voltei para o menu da falha atual, que no caso não tem nenhuma falha, está tudo ok nesse equipamento. Se eu apertar ESC mais uma vez, eu volto para os menus principais. Então aqui, menu principais. Então esse menu Press Enter aqui, Help Press Enter, é o menu das falhas. Fechou? Se eu for para o lado, eu vou acessar outros menus. Então aqui o menu diagnóstico, por exemplo. A mesma coisa do diagnóstico da Roulotte lá. Só que aqui ele vai te dar por funções também. Então menu diagnósticos. Vou entrar aqui para a gente fazer um teste. Diagnósticos plataforma. Então eu consigo fazer diagnóstico do control box dela ali. Vamos fazer para a gente ver como é que funciona. Eu vou entrar aqui, ó. Beleza. Drive seleção. Isso aqui é a chavinha que seleciona para andar ou para subir. Exato. Aqui, ó, drive seleção close, ou seja, está fechado, está acionado para andar. Vou pedir para acionar lá para... Puxa só o control box dela aí para a gente fazer a função. Vê se ele chega até aqui. Aí. Então, ó, a seleção de drive, ó, se eu colocar para cá, close, é a mesma coisa do on lá, ou seja, está acionado para drive, para andar. Se eu colocar para subir, o drive vai ficar open, ou seja, não está acionado para drive, certo? Então eu consigo testar a chavinha assim também. Beleza? Se eu viesse aqui, tivesse close, e eu mexesse aqui e não mudasse nada, quer dizer que a chavinha podia estar em curto aqui. Beleza? E agora o lift, né? Lift. Então se eu selecionar para lift, para subir e descer, ela tem que ficar close aqui. Olha lá. Ficou close. Então tá ok. Fechou? Olha lá. Beleza? Então eu estou fazendo os diagnósticos aqui por cima. Beleza? Steer é a direção do equipamento. Então tá open, não tem nada acionado. LT é para a esquerda, left, certo? Steer. Então se eu apertar o botão do joystick para a esquerda, tem que fechar, ó, close. Tá vendo? Contato fechado. Close é fechado em inglês, né? Então aberto, na hora que eu aperto, close, certo? Então se a máquina não está fazendo direção, o que pode ser? Pode ser a chavinha do joystick, pode ser uma válvula, pode ser o próprio cilindro, alguma coisa assim. Então a primeira coisa, vamos ver se não é a chavinha do joystick aqui. Então eu consigo ver o sinal dela. Em vez de desmontar o joystick, testar tal, só consigo já ver aqui. Então para a esquerda, open, close, ok, beleza.
E aí RT, que é right, que é para direita. Então se eu apertar para direita, também tem que fechar, ó lá, close, tá vendo? Ou seja, tá mandando o sinal certinho. Aí, beleza. Aqui, plataforma para subida e descida, né? Fechou? A micro switch, quando ela está elevada ou não. Horn aqui no caso é o buzina dela, né? Botãozinho da buzina. Cadê? Aqui. Ih, acho que esse aqui não tá funcionando. Eu tô apertando, era para ela. Tá fechado. É, e nem tá buzinando também, era para ela buzinar. Trigger é gatilho. Então, gatilho do joystick, eu posso testar também, ó. Close, tá vendo? Open, close. Gatilho do joystick. Joystick, isso aqui é importante. Às vezes o joystick, ele tá, tipo assim, já tá acionado, mesmo na posição centralizada aqui e tal. E às vezes nem é um problema no joystick, às vezes dá pra gente só calibrar ele aqui. Entendeu? Na hora que eu aciono ele pra frente, ele vai aumentando, ó. Vendo? Até chegar a 100%. Joystick, tá vendo? É um teste que dá pra gente fazer no joystick. Eu volto, ele tem que voltar pra, ó. Tá vendo? Ele não voltou pra 0%, ele voltou pra 5%. Porque ele já tá um pouco gasto aqui, o joystick, tá vendo? Tá um pouco bambo. Então, às vezes ele fica acionado já. No caso, bem pouquinho aqui, né? Se acontecer isso, dá pra gente calibrar ele. Assim, às vezes ele ficou fora de centro aqui, eu posso só vir e calibrar ele. Às vezes não preciso trocar o joystick primeiro, entendeu? Aquelas da Howlot também faz esse Da Howlot não faz calibração de joystick. Não, aí você substitui o... Tem que trocar o joystick. Aqui na teoria também, começou a ficar fora, o ideal é você trocar o joystick, né? Mas, às vezes está no cliente não tem o joystick, dá para você calibrar ele que ela vai rodar ainda. Então. Beleza? Se eu pôr para trás, ele vai dar menos, tá vendo? Até 100% aqui, ó. Certo? Eu pôr para frente, ele volta para zero. Tem que ficar no zero aqui. Beleza? Depois eu vou ensinar como é que a gente calibra ele. Fechou? Aí aqui voltou de novo no primeiro aqui. Beleza? Agora eu vou voltar. Vou apertar S para voltar para o menu anterior. Eu entrei no menu diagnóstico e plataforma, que é esse carinha aqui. Vou para o próximo aqui, que é o ground, que seria as funções daqui. No caso, vai ter só a chavinha subida e descida, né? Certo? Então, vou pular esse cara. Tração seria os sensores, motores, tudo ali na linha de tração dela. Vamos entrar para a gente ver. Então, aqui, ó, o speed. Na hora que eu colocar para frente, na hora que eu colocar para andar, ele vai me dizer aqui qual a porcentagem da velocidade que ela está andando. Entendeu? Então, às vezes pode acontecer do módulo estar mandando andar bonitinho, mas a máquina não está andando. Ou seja, o joystick está mandando sinal, o módulo está mandando sinal, mas a máquina não está andando. Então pode ter um problema de motor. Entendeu? Que é um motor que recebe o sinal do módulo e faz a máquina andar. Né? Então eu consigo ver aqui a velocidade que o módulo está mandando o motor girar. Na tração. Arm PWM é a armadura. Lembra que eu falei que são 4 fios em cada motor? Então ele manda 2 fios para o motor, para o rotor girar, e também manda 2 fios para a armadura do motor, que controla para frente ou para trás, certo? Então ele também tem que mandar o sinal para ele também. Aqui a corrente, ele manda a porcentagem de velocidade, e aqui a corrente que ele está mandando, certo? Se ele estiver mandando muita corrente, geralmente manda em torno de 100 amperes, 120 amperes. Se estiver mandando 300, mais 300, às vezes pode ter um motor em curto, pode ter um fio que não está legal, aí ela vai começar a esquentar demais. E aí você consegue monitorar a corrente por aqui. Aqui, ó, o PWM, que é aquele sinal que eu falei, que fica chaveando para ele fazer a função, dá para saber a porcentagem dele. Ele não é por potenciômetro, ele. Não é por potenciômetro. Se eu quiser andar mais rápido, ele vai funcionar mais rápido. Ele não controla que nem um joystick potenciômetro. Ele fica ligando e desligando várias vezes por segundo. Sim. Se ele desligar mais vezes, ela anda mais devagar. Se ele manter mais tempo desligado. Se ele manter mais tempo ligado, ele vai direto. Vai andar mais rápido, exato. Então é assim que funciona, ele não é um potenciômetro, exatamente. Temperatura, que está no módulo lá, 28 graus, mais ou menos a temperatura que está aqui. Às vezes o módulo pode aquecer demais e dar falha de aquecimento do módulo. Pode acontecer, é bem comum. Às vezes está num lugar fechado, muito calor e tal.
Aí a máquina para, você não sabe o que que é bom você dar uma olhada na temperatura do módulo. Esfria, ela volta. É, esfria e volta, acontece. Eu peguei. Já pegou? Então, dá para você monitorar a temperatura aqui. E aí voltou do começo agora de novo. Fechou? Vou voltar. Aqui é o diagnóstico de tração. Agora da bomba. As mesmas informações que a gente teve no módulo de tração, a gente vai ter da bomba agora. A bomba seria só para subir, descer e virar a máquina, né? A bomba hidráulica dela. Então a corrente também, a velocidade que ela estava girando, o PWM dela, mesma coisa. A corrente da bomba também já voltou do início aqui. São só essas duas informações que a gente tem. Que a bomba ela não vai para frente e para trás, ela gira para um lado só, certo? Sempre mais ou menos na mesma velocidade. Eu também consigo controlar a velocidade da bomba. Consegue. A gente vai chegar lá. A gente consegue controlar as velocidades de subida, descida, de andar, tudo. E tudo isso daí quem faz é a próprio motor da bomba. Não. Quem Ou, faz tipo, esse controle... a própria solenoide lá de... Não. Na outra é a PVG. É a PVG. Aqui no caso, como é que funciona? Ele vai controlar a rotação do motor, porque tem um motor elétrico, vai ligado na bomba. Sim. Se o motor girar mais rápido, bombeia mais óleo, a máquina faz a função mais rápido. Se o motor girar mais devagar, bombeia menos óleo, ela faz a função mais devagar. Então ele não controla uma válvula que controla o fluxo de óleo, ele controla a rotação do motor para fazer a função. É, exatamente. Então, beleza, já fizemos a bomba. Agora o sistema. Então, tudo que for de bateria, tudo que envolve o sistema do equipamento vai estar dentro desse diagnóstico aqui. Ó. Vamos entrar para a gente ver. Então, por exemplo, aqui ele já está dizendo que o molde está selecionado para plataforma. Ela está no modo virado para plataforma. Se eu virar para baixo, ela desliga, né? E liga. Vou entrar lá de novo. Ela vai estar no modo ground agora, que é o modo terra, né? Vamos lá em diagnóstico. Sistema. Aí agora ela está no modo ground, ou seja, está virado para baixo. Pode acontecer, às vezes, ela está virada para cima, bonitinho lá tal, e está selecionado o ground aqui. Pode acontecer, às vezes está invertida a chavinha, trocada a chavinha, ou o fio está em curto da chavinha, a chavinha pode estar ruim. Pode acontecer, às vezes fica variando aqui e tal. Bateria, a bateria está com 24,1 volts, então dá para ver por aqui também, não precisa ficar medindo, às vezes permitindo, fica mais fácil, né, aqui. É, dá para fazer aqui. E esse aqui, ó, plataforma bateria, então é o valor da bateria que está chegando aqui, certo? Tem um valor que está chegando lá e que está chegando aqui. O ideal seria que os dois fossem o mesmo valor. Está chegando 24 volts aqui, tem que estar chegando 24 aqui também. Quando ele tem uma queda de tensão assim, de um para o outro, do módulo de solo para o módulo de plataforma, é porque a fiação às vezes pode estar um pouco gasta já. Aí cria uma resistência. E aí a tensão cai um pouco. É mesmo assim, abre, né? Às vezes você pega o fio, abre, ele tá aquele fio mais preto, sabe? O Sim. fio fica queimado. Uhum. Então isso causa essa redução de corrente. Então aqui já mostra pra gente que o cabo dela já não está tão novo quanto deveria. É. Mas assim, tá funcionando ainda. Aqui não puxa nada de corrente e tal. Puxa pouca corrente, é só sinal, né? Então não vai interferir muita coisa. Mas já é um sinal pra gente que o cabo mais pra frente pode ser que precise trocar. Bateria, porcentagem da bateria, da carga da bateria, ela está com 75% mais ou menos de carga. Não está 100%, né? Mas também não está zero, dá para operar ainda. Aqui é o sensor de nível dela, tá vendo? Tilt, é o sensor do nivelamento dela. Então aqui ele mostra pra gente os ângulos que ela está nivelada. Então ela está menos 0,5 graus, tá? No eixo X e menos 0,1 no eixo Y. Se eu andar com ela e subir alguma rampa, esses valores aqui vão mudar, certo? Esses valores dá para mim calibrar eles também. Então se eu for lá entrar no menu calibração e calibrar, nessa posição aqui, na hora que eu for olhar aqui vai estar 0, 0, 0 aqui, zeradinho. Claro? Aqui, às vezes, você sabe que tem uns pininhos Que quebra. que ele Sobe. quebra, ou ele sobe, um desce, Acontece bastante. até às vezes sujeira, ou às vezes água, Sim. ensinado, etc, etc. Eu consigo ver também. Você consegue, por quê? Primeiro, ela não vai se comunicar com esse cara aí.
se tiver algum fio aí rompido, ela já vai dar falha de cambus aqui. Como é que funciona a comunicação entre o painel de solo e de plataforma? Bom, tem esse cabo, né, que vem daqui de baixo, passa por toda a máquina e vem até aqui em cima. Se algum dos pinos aqui não der comunicação, se algum pino tiver quebrado, tiver sujo, ou se algum fio tiver cortado ali, ela vai perder a comunicação entre o de cima e o de baixo. E ela vai dar falha de cambus. O que é o cambus? O cambus é o jeito que a máquina utiliza para se comunicar. Em vez de ter um fio para cada função, imagina, tem que ter um fio para a chavinha para o lado esquerdo, um fio para a chavinha para o lado direito, um fio para o sinal da buzina, um fio para o sinal do joystick, um fio para o sinal do gatilho, um fio para o sinal... Imagina, é ter vários fios passando pela máquina. Então o que ele fez? Em vez de ter vários, tem 5 fios só. Ainda não. Que é um positivo, um negativo, um sinal do botão de emergência, positivo, negativo, botão de emergência, e 2 fios que são o sistema cambus. Que é, esses 2 fios, eles mandam um sinal de todos esses botões por 2 fios só. Como é que funciona? Ele manda pulsos para saber. Então, vamos supor que eu apertei o gatilho, vou simplificar, mas dá 2 pulsos, identifica que foi o gatilho. Se der 3 pulsos, identifica que foi o direcional, que é apertado. Se der 5 pulsos, identifica que foi como se fosse um sinal, um código Morse, entendeu? Mais ou menos assim, simplificando bastante, tá? Mas é assim que ela utiliza para mandar os sinais por 2 fios só, ao invés de mandar um fio para cada... No caso da Rolote, tem 2 chicotes com 30 fios lá do painel, porque ela não tem esse sistema. Então cada chavinha tem um fio para mandar cada sinal. Então são 60 fios lá, né? 2 chicotes com 30 fios cada um. Aqui no caso não, aqui no caso ela usa o sistema cambus, então reduz a fiação aí. Então se um desses fios estiver cortado ou perder a comunicação, ou o conector estiver ruim, ela já vai dar falha de cambus direto. Aí você pode saber que vai ter um problema no fio, ou o cabo vai estar rompido, ou o plug aqui pode estar ruim. Se deu falha de cambus, geralmente é isso aí. Ou Ele chega a ligar o painel? Ou às vezes nem liga, é. Pode acontecer também de o fio tá perfeito, só que a placa que vai aqui queimou. Já aconteceu isso daí. Aí a placa que está aqui queimou, aí não tem jeito, aí você tem que trocar para saber, né? Tem que fazer. Dá para você medir continuidade no cabo, mede continuidade de todos os fios do cabo. Todos deu continuidade bonitinho, tá chegando aqui, então provavelmente não é a fiação, provavelmente é a placa que está com problema, entendeu? Pode acontecer. Mas o indicativo de que tem um problema no fio ou na parte de cima aqui é a falha de cambus. Beleza? Ela vai dar a falha pra gente. Bom, voltando, esse aqui é o sistema de nivelamento dela, né? Aqui, se der mais de 3, está dando 0,5. Se der mais de 3 graus aqui, em um dos eixos, ela vai apitar e não vai deixar subir. Fechou? Então, beleza. Próximo, os brakes, né? Os freios dela estão on, ou seja, estão travados. Na hora que eu colocar para andar, ela tem que ficar off, ou seja, liberou o freio. Aí ela começa a andar. PHP é as patolas, que em inglês é pothole, que são essas patolinhas aqui, ó. Tá vendo? Então L é de left, pothole estão retraídas. Então, se a patola, por exemplo, estiver retraída, você vir abrir, vir aqui e estiver open, quer dizer, pô, tem uma falha no sensor da patola, entendeu? Porque aqui ela está dizendo que está retraída, ó, retract. Do lado esquerdo, e aqui, ó, o R, RPHP, que seria o right, que é direita, pothole, que é patola, né? Retrato. Então, do lado direito, está retraída também. E está retraído mesmo, então tá certo. Agora, se tivesse aberto aqui dizendo que estava retraído, aí tinha um problema na micro da patola. Fechou? Aí aqui a buzina, a horn é a buzina, né? Se eu apertar lá, tem que acionar. Vai ficar on aqui, se eu apertar. E aí voltou, acho que voltou já de novo. Já voltou. Aí volta de novo. Vamos para o próximo diagnóstico. Diagnóstico do sensor de elevação. Se eu apertar Enter aqui, ó, ele vai dizer o valor que ele está lendo do sensor. Está 0,92, tá vendo? Que é esse sensor aqui, ó. Então é muito importante eu ver esse valor aqui, ó, e às vezes mexer nesse cabo aqui, ó, para ver se o valor não varia muito,
Tá vendo? Tá variando de 92, 93, 94. Tá bacana. Às vezes eu encosto nele aqui, ó, quando o conector tá com mau contato, e o valor vai para 3 volts aqui, 2 volts, ou 0, entendeu? Aí pode ser que você tenha um problema no sensor, ou um problema no conector aqui. É bem comum acontecer. Fechou? E aí aqui eu vou mostrar para vocês, eu vou subir ela um pouquinho, só para mostrar que conforme ela vai subindo, o valor aqui tem que ir subindo também. Fechou? Vai começar a subir, olha lá. Olha lá, começou a subir, tá vendo? Aí. 1.34 volts já tá. Se eu chegar lá no máximo lá, vai dar em torno de 3.2 volts, 3 volts, de acordo com o tamanho da máquina e tal. Isso aqui também é calibrável, tá? Então, quando você trocar esse sensor, você tem que calibrar ele. A gente vai chegar no menu de calibração lá, vou mostrar. Beleza? Eu vou descer agora e o valor tem que vir descendo. Beleza. Eu tô mais ou menos no valor que estava antes. É isso aí. Às vezes acontece também do sensor estar folgado aqui dentro dessa capinha, e aí o valor fica variando aqui, não volta para o mesmo valor. Uma hora ele está 0,93, outra hora está 0,99, outra hora está 1 volt, sabe? Pode ser o sensor ali com problema. Fechou? Aqui ele está dizendo que a máquina está abaixada, a storage, ou seja, a máquina está abaixada. Se a máquina estiver abaixada, ele estiver dizendo que está elevado aqui, é porque o sensor está descalibrado ou está ruim, um problema tem. E esse sensor aí? É esse sensor aqui. Ele identifica quando a máquina está elevada e quando está abaixada. Beleza? Manda, na questão de subida e descida, é ele que manda. Ele que manda. Ele que vai dizer para a máquina andar rápido, para a máquina andar devagar, porque ela só vai andar devagar quando estiver erguida, né? E ele que vai dizer para a máquina que vai estar erguida. Fechou? E aqui o sensor está dizendo para a máquina andar no high speed, ou seja, na velocidade alta. Se a máquina estiver erguida, ia ficar aqui low speed, né? Para andar devagar. Fechou? E aí voltou para o início, depois voltou de novo para o valor de leitura. Se fosse uma outra máquina, ia ter mais sensores, né? Ia ter, por exemplo, se eu chamei o 250, ia ter sensor do braço 1, do braço 2, comprimento de lança e tal. Ia ter mais opções aqui, né? Mas a plataforma é a mesma para utilizar. Se bem que eu acho que vocês não têm máquina grande da JLG, né? Você tem 450, né? 16 metros, é. 16 metros nem tem sensor de ângulo assim, ela só vai ter micro switch e o sensor de nivelamento, que é igual esse daqui, que dá para calibrar também. Aí as válvulas também, dá para mim ver se as válvulas estão abrindo certinho, ó. Steer left, ou seja, a válvula de direção para a esquerda, tá off, na hora que eu acionar lá, ela tem que ficar on, entendeu? A válvula. Que o módulo está mandando acionar a válvula. Steer left é direção à esquerda, certo? Então tá off. Quando eu aciono aqui, é que eu vou ter que virar para cima. Vou virar para cima. Vou em JLG de novo. Vamos em diagnóstico. Vamos lá. Leve sensor. Aqui, válvulas. Então todas as saídas, né? Tudo que o módulo aciona. Se eu acionar lá para fazer a direção para a esquerda, o módulo tem que acionar a válvula de direção da esquerda. Então tem que mudar de off para on aqui. Então eu vou fazer a direção aqui. Ó, ficou on, tá vendo? Certo? Então o módulo está mandando acionar. Às vezes pode acontecer de estar mandando on aqui, tá ficando on, e não está acionando. Então você vai ver, ó, o módulo está mandando acionar a válvula. Ou seja, o joystick está mandando a função, o módulo está recebendo, está mandando, só que não está acionando. Aí pode ser a válvula com problema. Fechou? Aí você tem que ver no manual lá onde fica essa válvula para substituir ela. Fechou? Aí agora para a direita, né? Se eu apertar para a direita aqui, tem que ficar on. Certo? Certinho também. E aí todas as saídas, ó, para subir, válvula de subida, né? Tem que ter uma válvula para subir a máquina. Para descer também.
E aí voltou, porque é basicamente isso, né? Direção e subida e descida só, as válvulas que tem. Só isso. Se fosse uma máquina maior, ia ter mais outras opções. Certo? Porque para andar não é válvula, não é hidráulico, é um sistema elétrico lá, o motor mesmo que faz ela andar. Outra coisa que a da Rawlot, a patola ela abre, essa daqui já quando já baixa, ela baixa mecânica e tem as Mecânica, mecânicas. A da Rawlot não, é só quando você vai andar que ela recolhe. Sim, Essa daí teria no aparelho mostrando a válvula ou as tem, essas coisas? tem. Tem no aparelho. Você consegue ver lá se está acionando a válvula que faz o fechamento da patola. Porque tem uma válvula e um cilindro hidráulico mesmo na Rawlot, que fecha a patola e abre, conforme você põe para andar. Aí sim, aí tem uma válvula que faz isso. Essa aqui não tem. E qual seria o nome dessa daí? Igualzinho essa aí também de patola? Não, então, na tesoura Rawlot, esse aparelho aqui não vai. Aí seria outro aparelho, seria o Zap, que é outro aparelho que dá para você ver esse valor da válvula aí. Eu não lembro de cabeça qual que é o nome da válvula que faz, mas aí teria que ver no manual qual que é a válvula que faz. Mas seria uma YV alguma coisa, uma YV2, YV3, igual a de lá. Isso. É que essa aqui já é diferente, ela não dá o nome das válvulas, né? Ela fala a função da válvula. Então, função, a válvula de direção da esquerda, ela não dá o nome da, tipo, que nem aquela lá, YV3, aí você teria que saber que a YV3 é a válvula que faz a função de direção para a esquerda. No caso aqui, ela já diz qual a função que a válvula faz. Entendeu? Ela não dá um nome para a válvula, é um pouco diferente da rolante. E aqui, no caso das patolas, ela não tem válvula nenhuma, é mecanicamente, né? Uma mola que desce ela e uma mecanicamente empurra ela. Vai ter só as microswitches que identifica se ela está aberta ou fechada. Só isso. Então é só isso aqui, né? Já voltou para o começo. Eu vou voltar aqui, o ESC. Carregador também. O carregador tem um interlock. Quando você põe para carregar, ele fecha. A máquina não funciona, né? Então dá para você ver se ele está... Aí, ó. Está conectado ao AC, ou seja, está conectado na tomada? Não. Não está conectado na tomada. Se conectar na tomada, tem que mudar para Yes aqui, né? Para conectar na tomada. Beleza. Às vezes pode acontecer da máquina não funciona nada, porque mesmo não conectado na tomada, o carregador está dizendo que está conectado, entendeu? Aí você pode... Eu já quebrei a cabeça uma vez, cara, apanhei na máquina e o problema era isso aqui, ó. Eu vim aqui com o aparelho, coloquei e tava Yes aqui. Eu falei, putz, é o carregador. Entendeu? Mas ajuda bastante, mano, porque sem o aparelho eu não ia conseguir. Eu ia conseguir, mas ia demorar bem mais, até eu medir como tinha, tá? Aqui eu coloquei e vi, putz, tá explicado. Beleza, e é isso. Aí se eu voltar, eu acho que acabou aqui os... Ah, e tem um data log também, que é algumas informações anteriores da máquina. Então essa máquina já andou 104 horas e 21 minutos, por exemplo. Então, se eu quiser monitorar o quanto que o cliente está andando com equipamentos, para ver se ele não está percorrendo distâncias longas, eu posso ir lá e anotar aqui, ó, a máquina está com 104 horas e 21 minutos de andar, de locomoção. Aí eu volto daqui uma semana e eu olho lá, tá com 200 horas, então o cara rodou 96 horas em uma semana. Pô, o cara tá rodando muito com a máquina. E essa máquina ela é mais feita para elevar do que para andar, né? Então dá para você ter essa noção também para saber se o cliente está usando certinho ou não. Então, drive, lift, ela ficou subindo e descendo já por toda a vida dela por 48 horas, 58 minutos. Beleza? Tempo que ela ficou subindo e descendo, que a bomba ficou acionada. Fechou? Aqui o tempo que ela ficou acionada para fazer a direção. Então já ficou acionada 42 horas para fazer a direção para um lado ou para o outro. A bomba já ficou ligada. E aqui dá para mim fazer uma comparação de rental, assim. Eu aluguei a máquina 195 horas. Dá pra gente ver pelo visorzinho lá também, né? Mas se quiser ver por aqui também. E a máquina, depois quando eu fui pegar ela tava com 200 e poucos. Então dá pra você cobrar por hora também, né? É um método de cobrar aí. Isso aqui, cara, eu nunca vi ninguém usar, na verdade. Geralmente o cara cobra por tempo, né? Por dia, mês, semana, enfim. Bateria, agora não está gastando nada da bateria. Se eu fazer alguma função, ele vai mostrar aqui os amperes. E se eu quiser resetar, e aí volta para o começo. Beleza? Esse datalog aqui é mais difícil usar, né? Mas tem também aí. Então eu vou voltar, apertar um ESC.
diagnósticos. Vou voltar para o menu principal. Quando tem menu aqui em cima, quer dizer que a gente está no menu principal. Então a gente já entrou no menu diagnóstico, já vimos todos os menus. Então, aqui, esse System Test aqui, é um sistema que ela faz um teste automático da máquina. Não, você não, nem a gente fez aqui, a gente foi lá, viu a função do direção. Aí eu fui lá, acionei a direção para ver se está funcionando. Se eu apertar Enter aqui, ela vai rodar um sistema automático de teste. Vai falar assim, agora aperta o gatilho. Aí você vai lá, aperta o gatilho. Ah, o gatilho está ok. Agora aperta a direção para a esquerda. Aperta a direção para a esquerda, ah, tá ok. Ela mesma vai fazer um teste para achar algum problema no equipamento. Entendeu? Então isso daqui ajuda bastante. Se eu apertar OK, eu não vou fazer aqui, senão eu vou ter que fazer todos os passos. Mas é bem tranquilo. Se apertou aqui, ela vai te dizendo exatamente o que você tem que fazer. Fechou? Se for para a direita, isso aqui é importante. Para fazer qualquer mudança no equipamento, para fazer diagnóstico, ver os valores, tal, não preciso de nenhuma senha nem nada. Mas para fazer qualquer mudança, por exemplo, eu quero mudar a velocidade de subida, mudar a velocidade de descida, colocar ela para andar um pouco mais devagar, que ela está muito rápido, eu tenho que pôr uma senha. Aí essa senha é padrão para todas as JLGs. Se eu apertar Enter aqui, ó, ele vai liberar para pôr o código. A senha é 33271. Essa senha é importante anotar. Então, se eu quiser aumentar a velocidade, ou diminuir, ou aumentar a rampa, diminuir a rampa, eu tenho que colocar essa senha aqui. 33271. Vou pôr aqui a senha. 332 aí 7 33271. Coloquei a senha e eu dou um Enter. Beleza. Aí ele acessou o nível 2. E voltou para o menu anterior. Aqui estava Access Level 2, lembra? Aí eu entrei, coloquei a senha, ele acessou no Level 2. E agora, se eu apertar de novo, vai ser para entrar no nível 1. Ou seja, para voltar. Beleza? Então já está no nível 2 agora. Já consigo fazer qualquer alteração. E aí sim, em seguida vem o menu Personalidades. Que aí é as velocidades que eu consigo alterar do equipamento. Tá? Mesma coisa da Rollout. Por porcentagem. Aqui só vai mudar um pouco, porque lá era função por função. Aqui e por painel também, né? Aqui eu consigo ir direto. Personalidades, drive. Então vai ser por função, ó, de drive, lift, subir e steer, né? Que é o que tem esse equipamento. E aqui a aceleração também, que seria lá a rampa na Rollout, certo? Aqui seria a aceleração. Então vamos entrar aqui no menu de lift, por exemplo. Ah, ela está subindo muito rápido ou descendo muito devagar. Beleza? Vamos fazer essa alteração aqui para a gente ver como é que funciona. Entrei no menu de lift. Primeira coisa, aceleração aqui. Ó, aceleração 0,2 segundos. O que é isso aqui? Esse aqui é o tempo que ela vai demorar para começar a fazer a função na hora que eu aciono. Então, eu acionei para subir o equipamento, ela vai demorar 0,2 segundos para começar a fazer a função. Certo? Às vezes esse valor aqui pode estar muito alto, aí você aciona, não sei se vai pegar na máquina assim. Já peguei o peão na rua. Você aciona e ela demora um tempão para começar a fazer a função. Só for por assim, cara, pra mim, por favor, ele pega e faz assim. Não vai. Calma, meu amigo. Calma. Aciona. Aperta, segura, vai. Isso. Aperta, Isso, exatamente. Então dá para regular. Se eu quiser que ela demore mais tempo para começar a fazer a função, dá para mim aumentar o tempo. Se eu quiser que ela seja mais responsiva, não, dá para diminuir mais. Né? Dá. O mínimo seria 0,1. Ela está quase no mínimo aqui, né? Então ela está bem responsiva. Assim, fez a função, ela vai. Se eu quiser deixar mais alto, ela, não é que ela vai demorar para fazer a função, ela vai ir acelerando a fazer a função, entendeu? Tipo assim, você colocou no máximo, ela vai começar devagar a fazer a função e vai acelerando até chegar na velocidade máxima, certo? Se você tiver com 10 segundos aqui, ela vai demorar para fazer esse processo. Se tiver com 0,1 aqui, ela vai fazer esse processo rapidão. Então ela vai começar a fazer a função. Então essa é a aceleração, tem que demorar para começar a fazer a função. E aí a gente tem a desaceleração, que é o tempo que ela vai demorar para parar de fazer a função. Então soltei o joystick, ela vai parar vai demorar 0,3 segundos para parar de fazer. Entendeu? Dá para regular isso aqui também. Beleza? Pode acontecer muitos problemas. Nessas máquinas aqui eu já peguei algumas que o cara anda para frente, solta e a máquina continua andando até frear. Era só a desaceleração aqui que estava muito alta. Certo? Então eu só diminuir. E aí aqui na JLG é um pouquinho diferente.
ela tem a velocidade mínima e máxima. O que é isso? Aqui, ó, lift, up, mínimo, tá vendo? A velocidade mínima de subida. O que é isso? Quando eu começar a fazer a função do joystick, ela vai começar a fazer a função a 20% da velocidade máxima. Dá para mim aumentar ou diminuir isso aqui. Isso? É para cima e para baixo aqui. Para cima aumenta, tá vendo? E para baixo diminui. Esse também eu tenho que apertar aqui para entrar. Não precisa. Mas a AutoLG não precisa. Só, deixei 21 aqui e já tá 21. Fechou? Vou deixar 20 de volta. Não precisa dar enter, então. Não precisa dar enter. Já entendi que tá programado. Já entendeu. E a máxima aqui já está 100% nessa máquina. Então, se eu colocar para subir, ela vai começar a subir em 20%. Coloquei o joystick no máximo, ela vai 100% da velocidade. Beleza? Dá para me regular isso aqui também, se eu quiser. Fechou? E agora para descer. A velocidade mínima para descer, 45%. E a velocidade máxima para descer, 85%. Beleza? Bem tranquilo. Isso aqui você não vai mexer muito, né? Só se algum cliente pedir e tal. Na verdade, ela na altura não é bom mexer, né? Então. Porque Sim, segurança, né? exato. Só se, sei lá, às vezes a máquina ficou muito lenta. Assim, Como eu falei para ele, às vezes a máquina ficou muito lenta do nada. Pode ser que a válvula tenha dado uma travada, alguma coisa assim, ou tenha desgastado. Aí às vezes dá para você aumentar a velocidade para compensar um pouco, até você trocar a válvula. Né? é porque eu pego muita máquina Cansada já. né? Então. Aí tem que fazer isso. Aí, às vezes dá para você aumentar para dar uma sobrevida pelo menos enquanto você troca a válvula. Aí aqui vai ter o drive e o lift, né? E o steer. São as velocidades, essas três só nessa máquina. Se eu voltei para o menu principal. Para o lado eu vou no Machine Setup, que seria as configurações da máquina. Então, porque às vezes a mesma placa serve para vários equipamentos. Então dá para mim trocar qual é o modelo do equipamento e tal. A placa que vai aqui dentro, o módulozinho aqui. Então se eu entrar aqui, ó, modelo 2630S ou 2632ES. Se eu apertar, eu não vou mudar aqui, porque senão vai desconfigurar a máquina. Mas se eu mudar aqui, eu posso colocar outros modelos de máquina. Essa mesma placa aqui, posso tirar daqui, pôr outra máquina e configurar aqui. Essa não precisa mudar o part number. Não, essa não. Porque essa não tem controle de part number na placa. A Rolote já tem. Essa aqui não. Mas tem de modelos. Nem na versão a diesel também. Na versão diesel também não. Mas tem os modelos. Então, por exemplo, eu tenho um módulo de uma 450J, que é uma diesel. Eu quero tirar esse módulo e pôr numa 600. Eu posso fazer isso. Tiro o módulo da 450, boto na 600, vou lá e troco o modelo aqui, ó. Agora é uma 600. Aí ele vai começar a funcionar na 600, entendeu? Mesma coisa aqui. Se eu quiser tirar daqui e pôr numa outra tesoura de outro modelo, eu venho e mudo o modelo dela aqui. Aqui o market é o mercado que ela tá. Então, no caso, ANSI é o mercado americano. Cada país tem uma norma de regras que a máquina tem que seguir, tal. Então, por exemplo, na norma americana, você não precisa ter sistema de pesagem. Na norma europeia, é obrigatório ter norma de pesagem, certo? Então, o pessoal geralmente sempre deixa na ANSI, que é a norma mais branda, como vou dizer assim. É a norma que precisa de menos sensores para o equipamento funcionar. Se eu vim aqui mudar e colocar CE, por exemplo, que é a norma europeia, ela já ia ficar dando falha de sobrepeso, porque ela não tem sistema de sobrepeso instalado. Essa máquina é americana. Entendeu? Então, são configurações um pouco mais profundas, você não vai precisar mexer direto. Isso aqui, configurou uma vez, não precisa mais mexer, né? Aí, drive cut out significa se vai cortar ela de andar quando a bateria estiver baixa. Geralmente o pessoal deixa só para cortar a elevação, né? Então, quando a bateria estiver muito baixa, ela pode... geralmente corta... a Rolote já vem de fábrica, né? Ela não deixa você andar... Não, ela deixa você andar, mas não deixa você subir. Essa aqui dá para mim fazer essa configuração também, se eu quiser. Aqui ela está no NOA, então ela não vai cortar nada. O interlock. Interlock do carregador, ó. Drive only, ou seja, só locomoção. Então, quer dizer, se ela estiver na tomada, ela vai deixar subir e descer, mas não vai deixar andar a máquina. Dá para mim mudar aqui isso, se eu quiser também. Beleza?
O alarme, ground alarm é a buzininha, a buzzer dela, né? Então aqui tá motion, ou seja, qualquer movimento que a máquina fizer vai acionar um alarme. Dá para mim mudar aqui para deixar só no drive, ou só na subida e descida, ou só na descida. Certo? Load, que é aquele sistema de peso que eu falei, né? Que algumas máquinas têm um sistema de peso. Nessa máquina não está instalado, essa máquina não tem. Essas máquinas que vêm dos Estados Unidos, a maioria não vem. Só as mais novas já vêm com o sistema. Essas mais antigas não. Mas também se o cara tiver fazendo elevação com ela carregada na tomada, aí vai zoar a bateria. É, porque vai viciar a bateria, né? Vai estar carregando e descarregando ao mesmo tempo. Aí você vicia a bateria. Porque na obra a gente sabe o que acontece. Os caras fazem isso, né? A gente vira as costas, a máquina se deixa carregando, o cara não carrega nada. Não carrega nada e Aí quer. vai lá, vira as costas, carrega, você não vai andar. Exato. Aí dá pra mim mudar aqui se eu quiser. Se eu quiser colocar pra não fazer nada, eu coloco pra não fazer nada. Entendeu? Ou se eu quiser colocar só pra andar e pra não subir, também dá. É só eu alterar lá. Entendeu? Aqui a carga não está instalado. Carregador, isso aqui é uma outra configuração, que às vezes o mesmo software tem para várias máquinas, tal, então tem umas configurações que não utilizam em algumas máquinas. Mesma coisa da JLG lá. Bateria, essa bateria é com água, né? Então ela tem a água, então tem que estar nessa configuração. Tem algumas que são de gel, né? Às vezes coloca bateria de gel, aí tem que mudar aqui. E o carregador, conforme ele Essas de gel é nova, né? Tem algumas baterias novas. Quer dizer, não é nova, já tem bastante tempo, só que usava bastante empilhadeira, não usava muito plataforma. Tem bastante gente colocando, algumas empresas estão colocando. Parece que você investir em bateria de gel. Então, se colocar bateria de gel, tem que vir aqui e mudar. Mudar, né? É, porque o sistema de carga é um pouquinho diferente. É melhor a durabilidade? Cara, então, eu acho que é a mesma coisa, mais ou menos. Não vai mudar, eu acho que a de gel é um pouquinho mais barata hoje em dia. Aí compensa mais. Mas acontece muito do cara colocar de gel, não mudar aqui no carregador, e aí ela dura menos, porque o carregador está mandando carga que não é compatível com a bateria. Aí a bateria dura menos, aí o cara fala, a bateria está ruim, mas não é isso. É que não mudou aqui. O carregador não está comportando do jeito que deveria com aquela bateria, entendeu? Então, na JLG tem isso daqui, nas Dini, ela tem um fiozinho no carregador ali, fiozinho amarelo, não sei se você já viu. Se você cortar ele, é para bateria de gel. Se ele tiver emendadinho, é para bateria com água. Então tem que ter esse cuidado aí também, no caso das baterias. Capacidade de seleção, dá para você selecionar para operar só dentro de galpões ou fora, se seria aquela zona A e B, você já viu? Essa é aquela máquina que não tem. Mas tem alguns modelos que tem a zona A e B ali, que ela só vai limitar alguma altura que você programar, para não correr risco de bater em algum lugar e tal. Então, dá para selecionar isso aqui também. Foot switch, tem algumas máquinas que tem um pedal ali em cima e tal. Essa casa aqui não tem, então tá no. Low temp cut out, ou seja, se a máquina tiver a temperatura estiver muito baixa, para cortar a máquina de funcionar. Por exemplo, se tiver menos 10 graus tal, a máquina não funciona. Dá para programar isso aqui também. No Brasil, nunca vai utilizar. É. E aqui, o alarme de barulho dela, né, no caso. Seria para, se ela estiver elevada, o cara apertar o botão, ela ficar muito tempo elevada lá, ela fica fazendo barulho. Também não utiliza muito aqui. Nas Dini, acho que já vem de fábrica isso. Se você deixar ela elevada e desligar ela, daqui a um tempo ela começa a apitar. Para dizer, ô, tô aqui parada elevada, pode ser que tenha alguém em cima que passou mal aqui, entendeu? Tem umas que é verdade. Ela te avisa, né? Dá pra mim configurar isso aqui também se eu quiser, certo? Mas a maioria já vem desconfigurado de fábrica. Nas Dini, que são as azulzinhas lá, elas já vêm configurado de fábrica isso. E aqui o PHP alarme, que é os alarmes de patola, certo? Se a patola não abrir direito, ela vai parar e dar um alarme. Tá aí essa aqui, se eu quiser deixar no, eu consigo deixar no aqui, o alarme de patola, entendeu? Ela vai ignorar. E é isso, aí voltou para o modelo antigo. Voltou para o modelo antigo não, voltou para a página inicial. Vou dar um ESC aqui. E aí depois do menu, aí eu vou ter o último menu, que é o menu de calibrações. Nessa máquina eu falei, tem duas calibrações, do sensor de elevação e do tilt.
Para calibrar, cara, é muito simples. Eu vou entrar aqui no menu calibrações. Calibração Tilt Sensor. Se a máquina estiver nivelada, eu aperto o Enter aqui. E ele vai falar, ó, posso calibrar? Ou seja, a máquina está nivelada. Se eu apertar Enter aqui, ele vai interpretar que essa posição aqui é a máquina inclinada. É a máquina nivelada, bonitinha, certo? E aí, se eu voltar lá, vai ficar 0, 0, 0, 0, certo? Aqui ela já está calibradinha, não vou precisar calibrar, mas é só apertar Enter aqui. Bem simples a calibração do tilt dela. Se eu fizer errado, por exemplo, se a máquina estiver nivelada, desnivelada, e eu vim aqui calibrar ela, ela vai achar que inclinada ela está nivelada. Aí na hora que eu deixar ela reta, ela vai ficar apitando. Certo? Então eu vou dar um extra aqui. Calibração do sensor de tilt. E a calibração do sensor de elevação. Ó. Aqui se eu apertar Enter, ele vai calibrar com ela abaixada. Como é que ele faz? Ele pega três posições. A máquina toda abaixada, ele pega o valor do sensor. Então se eu apertar Enter aqui, ele vai pegar o valor do sensor da máquina abaixada. Ele vai falar, ah, beleza, com a máquina abaixada, o sensor tem que dar 0,9 volts. Ele vai interpretar aquilo como certo. Aí depois ele vai pedir a calibração da máquina toda elevada. Então se a máquina, vou ter que erguer ela até o máximo, vim aqui e dar Enter. Ele vai falar, ah, então quando a máquina está toda elevada, o valor do sensor tem que dar 3,2, entendeu? E ele vai começar a trabalhar dentro daquele parâmetro. Nessa máquina, tem também 17 fits, são 17 pés. Aí é um passo mais chatinho, mas a gente faz no olhômetro mesmo. Dá uns 6 metros mais ou menos aqui. Ele pede para calibrar também com a máquina a 6 metros de altura. Então o certo é eu subir a máquina, medir, né, 6 metros de altura, vir aqui e apertar Enter. E ela vai ter uma calibração dela baixada, uma calibração dela a meia altura, uma calibração dela no máximo. Para ela poder usar isso para saber quando está elevada, quando está baixada e tal. Essa daí é uma tesoura de 10. Se for numa de 8, também é 6 metros ou muda? Eu acho que pode mudar. Se for uma de 8 metros, eu acho que vai ser 12 pés aqui. Vai dar uns 4 metros. É só você pegar esses 17 e dividir por 3. Tá? 17. Que um pé é uns 30 centímetros mais ou menos. Mais ou menos, tá? Não é certinho, é 0,3303, mas se você dividir por 3, você vai saber mais ou menos quanto que é. Fechou? E aí, se você fez esses 3 passos, você calibrou o sensor de ângulo dela. É bem simples, cara. Essa tesourinha JLG é bem tranquilo de trabalhar. No caso, se for uma máquina a diesel, você nem vai ter essa calibração de sensor de elevação aqui, porque ela não tem sensor de elevação. Você vai ter a calibração só do tilt mesmo. Pode acontecer, eu já peguei muitos casos da máquina, você vai no cliente, a máquina está niveladinha, bonitinha, a diesel, né? Só que o cara vai subir e dá erro de tilt. Aí eu vim, só fiz a calibração, zerou o problema. Se eu não tivesse o aparelho, eu não ia conseguir resolver. Então é isso, eu acho. Na JLG eu acho que é mais simples a utilização do que da Hologic. A Hologic tem que saber um pouco mais da nomenclatura das coisas. Esse aqui ele já te dá a função e tal. E se eu apertar aqui, ele vai voltar para o menu das falhas novamente. Fechou? Então vamos lá. Vamos lá. Vou iniciar um trabalho nela. Certo. A gente me chamou lá, falou que ela está dando corda, não dá corda. Não faz Ela uma não função. Tá andando. Isso, boa. Tá andando. Eu quero fazer a leitura dela. Boa. Vamos lá. Eu vou, por exemplo, vou lá, conecto aqui o aparelho. Sim. Conecto aqui o aparelho, a máquina vai estar desligada, né? Primeira coisa que eu faço, conecto o aparelho, ligo a máquina para cima. Tem que estar desligada a máquina. Não, pode estar ligado também, não tem problema. Posso ligar com ela ligada, posso conectar com ela ligada. Beleza. Aí eu venho aqui no JLG. Primeira coisa que eu vou ver, dar um Enter para ver qual falha que deu. Aqui está tudo ok, mas vou simular uma falha, por exemplo, aqui. Vou desconectar o control box. Pode ser também. Só para a gente... no caso ela nem vai ligar aqui. Por cima, né? Porque está desconectado por cima. Mas eu vou... Desconectei ele lá, vamos ver se ela já dá... tá dando ground mode ok. Que ela vai funcionar aqui por baixo. No caso ela não está pegando nem o sinal do botão de stop aqui. Então não daria pra gente fazer. Teria que soltar um fiozinho ali, né? Pra gente simular.
Mas não vai dar para simular. Vou simular então uma falha aqui do sensor de elevação. Conecta aí de volta. Vou testar. Vou soltar esse sensor aqui. Poderia ser sensor, poderia ser uma mico da patola, poderia ser um fio do motor. Ela ia me dizer a falha do que é. Liguei, ligou, ou até mesmo fio rompido. Ela ia dar falha, falha no sensor de ângulo. Aí o que eu teria que ver? Teria que vir aqui no sensor, ver o valor dele lá, se ele tá ok, se não tá. E aí se o sensor tá bom, dá uma olhada na fiação dele, que aí pode ser um fio rompido, pode ser o conector ruim, entendeu? Vou entrar aqui, vamos dar um enter. Aí, já deu a falha. Sensor de elevação, falha. Tá vendo? Vamos ver. Voltagem, né, que é a tensão, fora do range. Ou seja, a 0 volts, né, porque está desconectado ali. Então ela vai te dar um norte. Se a máquina não anda, ele vai te dar brake do lado esquerdo. Então o freio do lado esquerdo está ruim. Vai. Ou a máquina não andar, motor do lado direito. Pode ser um motor ruim, entendeu? Quando ela aquece também, você sabe que ela perde aquela resistência ao fio. A gente comentamos sobre isso. O fio ele fica meio preto dentro, Exato, né? sim. Então ele perde aquela resistência. Ele também vai me dar. Vai te dar falha no, por exemplo, se esse fio tá meio preto no freio, o fio do freio tá ruim, ela vai te dar falha no freio, entendeu? Aí você vai ter que diagnosticar se é o freio mesmo ou se é a fiação dele. Direciona e você sabe. Ela não te dá, ela te dá uma direção, mas não te dá 100% do que é. É uma investigação. É uma investigação, mas pelo menos vai te dar um norte, Se né? tiver assim com essa resistência baixa, ele pode apresentar falha quando o circuito está aberto? Ou não? É só Sim. quando o fio literalmente está rompido? Não, às vezes só a resistência já dá falha. Às vezes você olha o fio assim, ele tá intacto lá, tal, bonitinho. Só que você vai medir a resistência, ele nem apita, ele não dá continuidade. Ele dá um valor alto de resistência. Aí a máquina vai interpretar como se o circuito estivesse aberto. E vai dar falha naquela parte. Uma coisa boa de falar também é que sem bateria a máquina alerta várias. Então, isso é muito importante. Às vezes na hora que a bateria tá baixa, alguma coisa assim, principalmente tesourinha, cara. Tesourinha dá muito esse problema. Às vezes a bateria tá, em vez de estar 24 volts, tá 20 volts, 21 volts e tal. Aí ela não consegue alimentar todo o sistema da máquina. Ela fica dando falha em várias coisas. Numa hora da falha no freio, aí você desliga e liga, outra hora da falha no sensor, desliga e liga da falha na micro ali. Tipo assim, você tá ali, aí você, tipo, identifiquei, não é aqui. Aí você vai... Mede de novo é outra coisa, aí dá outra falha, depois dá outra falha. Geralmente, quando acontece isso, vai na bateria. Às vezes pode não ser a bateria, mas pode ser um fiozinho, porque esse fio sai daqui, tá vendo? E alimenta o módulo da máquina. Às vezes esse fio aqui pode estar meio rompido aqui. Essa aqui veio da Obra Max. Essa máquina estava me dando B.O. lá. É? Sabe o que era? Ali, eu vou puxar mais. Vamos puxar. Cuidado que ela sai. sai. Aí, acho que aqui dá pra... É do outro lado, mas assim, tá. Ele tava com um fio passante aqui, Uhum. e uma porta aqui, e outra porta aqui, e uma arruela. Essa arruela aqui não estava encostando, estava com mau contato. E aí eu fui medir tudo certinho. Você mede as baterias, dá tensão tudo certinho, cara. filé. Aí eu fui no cabo e fiz isso aqui. Saiu. Aí, Geralmente quando ela começa, você olha ali, ela dá várias falhas, assim, deu uma falha, depois deu outra, depois deu outra. Cara, geralmente vai ser na linha de bateria ali. Principalmente tesourinha e máquina elétrica, assim, articulada, né? É um bom norte pra gente saber aí. Mas aí no caso, se eu colocasse o aparelho lá e fizesse a medição, ele ia me dar. Não ia te dar, ela não ia te dar o rumo certinho, por quê? Ela ia te dar por exemplo, às vezes você ligou ele, aí não alimentou o freio do lado esquerdo, ela ia te dar falha do freio do lado esquerdo. Tá. Ia te deixar meio doido. Aí você ia desligar e ligar, ele ia te dar falha no joystick, sabe? Ia ficar assim. Então o que eu faço? Sempre quando eu conecto a máquina, isso é importante saber, principalmente quando é máquina elétrica, da máquina diesel não tem tanto esse problema. Eu ligo a máquina, olho a falha. Desligo a máquina, ligo de novo, vejo se a falha continua. Desligo e ligo e vejo umas 3 vezes para ver se a falha dá a mesma falha bonitinho. Eu sempre faço isso. Tanto nessas quanto todas as máquinas tenho o costume de fazer isso. Porque se tiver falha randômica, que a gente chama, que é uma hora da falha em uma coisa, outra hora em outra, outra hora em outra, outra hora em outra, geralmente não é falha em nada. Geralmente é o sistema que alimenta, está com problema de alimentação.
entendeu? Aí uma hora falta alimentação para uma coisa ou para outra, aí ela vai dando falha, entendeu? Randômicas que a gente chama. Na verdade, Aí eu já sei, pô, então o problema deve ser na alimentação. Vamos dar uma olhada nas baterias, dar uma olhada na fiação da bateria. Acontece muito o probleminha que você falou. Às vezes o fio tá... Esse fio aqui tá conectado, a bateria tá filé, só que esse fio aqui, ó, ele tá trincado aqui, aí fica dando mau contato. ele tá só no plástico. Então. Acontece bastante. Então, tipo, ele não tá inteiro lá. Tá O cara crimpou, só que não descascou o fio para crimpar, eu já peguei isso já. Entendeu? Esses dias eu peguei uma diesel assim. Aí. O alternador lembra. Então. Acontece, já aconteceu. Mas não tinha descascado. Não tinha descascado o fio, exato. Já peguei já. Fechou? Alguém tem alguma dúvida? Acho que nessa máquina é mais simples. O que eu tinha, eu te falei, chegar no cliente, porque assim, aqui é corriqueiro isso. É. É corriqueiro. Sim. Eu vou chegar no cliente, eu vou colocar, né, deixar desligada, eu vou ligar ela e vou lá no E olha no menu. Isso, primeira coisa que você faz. Aí, aqui no caso deu a falha do sensor de ângulo, mas poderia ser qualquer outra falha. Vou ali no menu, seleciono o JLG, né? Isso, seleciona JLG. Aí vou... Já vai estar no primeiro. Vamos, ó, faz você, acho que fica mais. Vou ligar ela. Show, aí apareceu aí. Você vai selecionar JLG. Pra baixo, isso. Aí dou enter. Aí dá enter. Correto. Aí ela já vai entrar. No menu. Esse menu é o de falhas já. Esse help é o menu de falhas. Então, se você apertar